Fala galera, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Nem Te Conto. E o vídeo de hoje, na verdade, eu vou pagar outra promessa para os meus alunos, que é o seguinte. A galerinha está desenvolvendo algumas aplicações onde o back-end deverá ser em Python e o front-end o pessoal vai escolher alguma coisa. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma aplicação e como é que essa aplicação funciona, como você faria um Python, tá, de back-end com uma API, como essa API funciona, como é que você criaria essas APIs, como é que você criaria esses elementos e como é que eu faria para testar esses elementos utilizando o Postman. Então, na verdade, se você nunca usou o Postman, que é uma ferramenta de teste de API, então tá aí um vídeo legal para você aprender. Se você nunca fez um back-end em Python, tá aí também um vídeo legal para você aprender. E se você nunca viu nem o que é um back-end, tá aí mais um vídeo legal para você aprender. Então fica aí com a brincadeira para a gente poder bater um papo aqui sobre isso. Beleza? Bom, qual é a ideia? Atualmente, muitas das aplicações elas funcionam com conceitos separados, funções separadas. Uma parte da aplicação funciona com o que a gente chama de front-end, que é essa parte visual que a gente vê, é o que aparece para o usuário, por exemplo. É onde o usuário dá os cliques, etc. E outra parte da aplicação aparece com a parte de trás, com por trás das cortinas, fazendo um trabalho pesado, consultando banco de dados, fazendo consultas, interações e etc. Essa parte por trás das cortinas a gente chama de back-end. Esse back-end ele pode ser formado por uma ou mais aplicações, por uma ou mais APIs. Uma API nada mais é do que uma interface de comunicação que você vai criar para interagir entre dois programas, no caso, o front-end e o back-end. E o que foi que eu fiz aqui para a gente? Eu preparei uma aplicação muito simples, na verdade, eu cheguei no Cloud, tá, da Sonnet, e pedi para ele fazer uma aplicação muito simples para a gente utilizar aqui como exemplo, e eu vou mostrar essa aplicação para vocês agora lá no nosso VS Code. Vamos para lá. Bom, pessoal, estou aqui no VS Code, tá? E a aplicação ela é simplesmente formada por dois arquivos, que é o initdb e o requirements. Então, tem dois arquivinhos que vão fazer parte da nossa aplicação, tá? Antes de eu rodar qualquer coisa, eu preciso dar um pip install. Aqui em requirements eu tenho os dados que eu preciso, então vou dar um pip. Aqui eu fiz somente o seguinte, tá? Eu vim aqui no view, terminal, aí ele abriu um terminalzinho aqui pra gente. Então pip "-r", pip install "-r", install "-r", requirements, eita, aqui ele saiu, requirements.txt, pronto. Beleza, vou dar um enter, e ele não gostou. Eu digitei alguma coisa errada aqui, foi que eu digitei errado aqui. Ah não, pip não é válido, tal, beleza, mas o Python é. Beleza, então é porque o pip não tá no caminho, mas tudo bem, eu acabei de instalar essa máquina aqui. Então Python "-m pip install "-r requirements.txt". Agora sim ele vai instalar as dependências que estão presentes no arquivo requirements para deixar nossa máquina pronta. Vamos terminar aí. Beleza, já está prontinho aqui. Se eu voltar aqui em teoria, vocês lembram que aqui estava meio amarelinho? Já não está mais. Então esse arquivo aqui inicial, o arquivo initdb, ele é um arquivo que vai rodar para a gente o banco de dados e vai criar as tabelas do nosso sistema. Como é que funciona o nosso sistema? A gente tem usuários, né? Temos livros e a gente tem reservas, tá? Usuário, livro e reserva. Acabou. São três elementos simples. Alguns usuários podem ter perfil funcionário, alguns usuários podem ter perfil cliente. O funcionário tem algumas permissões e o cliente tem outras permissões, tá? O funcionário pode cadastrar livros, o funcionário pode cadastrar clientes, o cliente só pode fazer reserva. Enfim, beleza? Então vou rodar aqui. Então, Python initdb.py. Ele vai criar o nosso arquivinho, cadastrou os usuários, cadastrou aqui, ó,
alguns clientes, tá? Funcionários aqui, ó, alguns clientes, cadastrou alguns livros e nós temos o nosso sisteminha cadastrado de boa. Agora eu vou apresentar para vocês o arquivo da biblioteca e nesse aqui eu vou passar um pouquinho mais de tempo falando para vocês algumas coisinhas para a gente começar a conversar, tá? Então vamos lá. Para começo de história, tá certo? Existem algumas questões importantes, por exemplo, aqui foi definida uma função, que é uma função para conexão com o banco. O nosso arquivo está utilizando o SQLite 3, ele vai fazer essa conexão com o banco. Então, todas as vezes que você vai fazer uma conexão com o banco, você chama isso aqui, tá? Essa função aqui é uma função de token. Como é que funciona essa função de token? Existem situações nas nossas aplicações em que o usuário precisa se autenticar. Ele precisa botar o usuário e senha, tá? E quando você bota o usuário e senha, você vai receber de volta o token indicando que você está autenticado, tá certo? Então, como é que você vai fazer essa brincadeira? Se você tem algum lugar, em alguma seção, em que você precisa do token para poder ser executado, então aqui é o local onde você vai fazer essa verificação para saber se o teu token está funcional. Então é essa função aqui que vai fazer essa verificação. Então, olha, aqui eu tenho um decorator, né, uma função aqui para gente, onde eu vou ter as rotas protegidas por token. Então, eu preciso de autorização aqui. Se o token não existir, ele mostra uma mensagem para a gente, um 401, que é uma mensagem de não autorizado, tá? Se o token existir, ele começa com esse trechinho aqui, esse bearer. Eu vou mostrar para vocês como é que monta esse negócio. E eu pego o token, que é um pedaço dessa informação, tá? Então ele começa com isso aqui, mas o token mesmo é outro pedaço. E aí eu verifico se o token faz parte, pertence aqui ao usuário que está sendo utilizado para conectar na nossa rede. Se não, ele manda uma mensagem para a gente dizendo que o token está inválido e, de novo, manda a informação de 401 dizendo que o usuário não tem acesso. Beleza? Bom, aqui eu tenho uma série de outras funções, tá? Olha, aqui eu vou dizer que o usuário, para fazer essa função, para fazer esse trabalho, tem que ser funcionário. Se eu quiser cadastrar um livro, só um funcionário pode fazer isso. Se eu quiser alterar alguma informação do livro, cadastrar um usuário, cadastrar um cliente, só um funcionário pode fazer isso. Então eu preciso verificar se o perfil da pessoa é um perfil funcionário. Se for funcionário, ele aceita. Se não for funcionário, o usuário para, tá? E aqui começa o que a gente chama de rotas. Perceba que até agora a gente definiu algumas funções apenas, mas eu não defini nenhuma rota. A primeira rota que a gente está definindo tá aqui, ó, é a rota do login. E o que é essa rota? A rota é o endereço que você vai colocar na tua API. http://. Geralmente a gente vai usar no nosso exercício 127.0.0.1 barra isso aqui, certo? Ou seja, aqui eu estou fazendo um teste de login. E aqui eu tenho um exemplo. Esse aqui, pessoal, é um arquivo formatado, seria uma formatação de um arquivo JSON, certo? Onde eu tenho o e-mail e a senha sendo enviados para a minha API. A API recebe isso, processa essa informação, tá? Processa essa informação, o e-mail é obrigatório, a senha é obrigatória, tá? Depois que ele processa essa informação, eu verifico se o usuário existe. Se o usuário existir, se a senha bate, eu vou dar um check no password do usuário, tá? E se o usuário bater e a senha bater, eu vou montar um token que ele é construído pelas informações do usuário. Esse token, ele só é válido para esse usuário e ele é construído pelas informações desse usuário. Ao final, eu retorno um JSON que vai ter o token do usuário e os dados que o usuário vai ter, que eu vou poder utilizar, o perfil, o nome, o ID, o e-mail, essas coisas, tá? Lembrando que esse token que eu estou recebendo aqui, senhoras e senhores, é o token que eu vou utilizar para saber se o usuário pode acessar aquele meu sistema ou não, tá certo? Fiz o login, estou logado no sistema. Agora, eu posso chegar aqui e fazer uma lista de usuários. Por exemplo, eu quero dar uma lista de usuários para saber quais são os usuários que tem no meu sistema. Aqui eu tenho uma outra API que vai me mostrar a lista de usuários que estão no meu sistema. Se eu quiser agora inserir um novo usuário, aí aqui eu tenho o insert de usuário, aqui eu tenho verificar se o e-mail existe, quer dizer, se o usuário já está cadastrado no caso, né? Na verdade aqui eu tenho o def aqui,
cadastrar o usuário, na verdade. Eu tenho a API de usuário e essa API de usuário tem vários métodos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Para fazer isso, eu preciso ser um funcionário. Então, eu verifico se eu sou um funcionário. E aqui eu tenho um exemplo da requisição, né? Eu mando o nome do usuário, o e-mail, a senha, o perfil dele e o telefone. Feito isso, o usuário é cadastrado. Esse material, esse Python, eu vou deixar disponível o link dele, né? Vai estar disponível na descrição do vídeo. E esse arquivo, esses arquivinhos que estão mostrando aqui para vocês, eu vou colocar no GitHub. Quem quiser baixar, pode baixar à vontade para dar uma olhada nesses arquivos, tá certo? Bom, aqui embaixo eu tenho a rota para listar usuários, ok? É uma outra rota para listar usuários, então vou fazer uma lista de usuários. Aqui eu tenho a rota para cadastrar livros. Aqui eu vou ter outra rota para listar livros, deve estar aqui embaixo, ó, listar livros. Aqui embaixo eu vou ter as rotas para listar o livro pela identificação do livro, ou seja, eu pego a informação de um livro específico, tá? Aqui embaixo eu tenho também a rota de reserva para o usuário fazer as reservas. Para fazer uma reserva, eu tenho que estar logado, olha só, tem que ter um token. E assim você vai criando as suas APIs. Beleza. Eu imagino que as informações gerais da aplicação você já tenham entendido. Aqui embaixo agora eu vou só mostrar a linha final que a aplicação vai rodar. Aqui é o início da aplicação e ela vai rodar na porta 5000. Tá certo? Então vamos lá, vou rodar a aplicação aqui. Python, biblioteca, underline API.py. Vou rodar, tá lá, ó. O meu Windows, ele tem o firewallzinho, tá perguntando se eu quero permitir, eu vou permitir, tá? E o nosso sistema está ativo, tá rodando. Vamos agora para o Postman. Bom, pessoal, aqui a gente está no Postman, tá? Que é uma ferramenta que a gente utiliza para teste de API, tá certo? Eu utilizo para uma série de funcionalidades, inclusive ferramentas que eu estou desenvolvendo nesse momento. Eu vou criar uma workspace nova, tá? Que vai ser um workspace para desenvolvimento de API, ok? Next. Eu vou botar o nome dessa workspace como aula Python API, beleza? Então, vai ser uma workspace que eu vou colocar pública, inclusive todo mundo vai poder acessar. Vou dar um create, beleza? E nós temos aqui a nossa API funcional e tal, as coisas estão aqui e eu posso começar a trabalhar com ela. Na verdade, eu vou criar aqui uma coleção em branco. Nessa coleção em branco, eu vou dar um rename e aqui eu vou botar, por exemplo, o usuário. Usuário no singular, tá? O usuário vai ser a coleção de APIs que estão relacionadas com o usuário. Beleza? Um outro detalhe importante é o seguinte: como a tua aplicação ela está rodando na tua máquina local, o Postman, essa ferramenta web que eu estou mostrando para vocês, ela não vai conseguir acessar a tua aplicação diretamente. Então você precisa do Postman Agent. Esse agent é uma aplicaçãozinha que vai rodar no teu computador e a aplicação web consegue conectar no teu computador e consegue fazer o teste no teu Postman. É só vir aqui, tá? E baixar a versão para Windows, para Mac, o que é que você estiver trabalhando, tá? Baixou, instala, a instalação é padrão, não tem o que fazer, vai funcionar. Beleza. Agora vamos fazer o primeiro teste, tá? Na verdade, eu vou criar aqui um request, tá? Vamos criar um request. Aqui vai ser somente, eu vou dar um rename aqui e eu vou chamar aqui de teste da API, certo? Eu vou mandar aqui um http 127.0.0.1 API/status, certo? Esse teste aqui, eu vou até dar um save aqui, ó, clean. Você vê que ele aparece aqui bonitinho. Eu vou até aumentar aqui a tela. Deixa eu ver como é que tá aqui a tela para vocês, rapidinho.
para ver se dá muito pequeno. Pronto, acho que dá uma melhorada agora. Eu vou dar um send aqui, certo? Então, verifiquem que a minha API tá ok, tá rodando, funciona. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho um back-end que recebe essa informação. Outro teste que eu posso fazer, eu estou procurando aqui as documentações, se eu pegar só a documentação da API aqui. Por exemplo, eu posso criar aqui um outro, e vai ser um outro get de novo, tá? E aqui eu vou chamar de login, tá aqui. O meu login vai ser http://127.0.0.1/5000. Lembrando que o 127.0.0.1 é o IP da máquina local. Se você estiver fazendo APIs para se conectarem entre máquinas remotas, máquinas que estão na rede, bota o IP do computador da rede, tá? Então eu vou botar aqui, ó, o /API /login. Só que agora é o seguinte, calma lá. Agora, eu preciso mandar informação para minha API. Eu preciso mandar uma informação de usuário e senha para ela, tá? Então, eu preciso ir no body, aqui. No body, eu mando um arquivo... Eu vou mandar um arquivo raw, tá? E eu vou escrever aqui, ó. Vai ser e-mail, admin, biblioteca.com, beleza? E aí, senha, ok, admin, 123. Então, esse aqui é o arquivo que eu vou mandar. Então, pessoal, imagina, você está no teu front-end e eu vou mandar para o back-end uma informação. Você vai mandar exatamente isso aqui, tá? E eu vou dar um send, vou dar um save aqui. Save before sharing e tal. Ah, não, desculpa, é save primeiro, não share, share depois. Send. E olha só, ele deu um método não aceito. Foi que eu errei aqui. Ah, desculpa, aqui não é um get, aqui é um post. Get você vai pegar a informação, post eu estou enviando a informação para a galera. Então aqui na verdade é um post, não é um get. Send. Errei de novo, falta uma vírgula. Vamos lá, até eu acertar. Send. Aê! Saiu. Então, o que foi que eu recebi de volta aqui, senhoras e senhores? Eu recebi aqui, ó, a mensagem de login, o token. Esse token aqui eu vou copiar, ok? Eu vou copiar porque eu vou usar esse token em outro lugar. E eu recebi várias informações do usuário, o ID, qual é o nome, qual é o perfil, tudo mais. Sabe uma coisa bem legal aqui do Postman? Ela tá bem aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, por causa da minha câmera, mas eu acho que dá. Cadê? Que é a parte de documentação. Deixa eu só desligar aqui a câmera rapidinho para vocês poderem enxergar. Vou desligar aqui. Cadê? Aqui. É bem aqui, ó, gente. Documentation. Você clica aqui em Documentation, você clica em Generate with Agent Mode. Ele vai tentar gerar a tua documentação baseado na interação que você fez, tá? E aí você vai ter uma geração de documentação, scripts para teste, tudo que você precisa. Vou dar uma approve aqui só para ele gerar de verdade, tá? E você vai ter a tua documentação da tua API já feitinha aqui, tá? Certo? Então a tua documentação da tua API já vai estar feitinha aqui, já vai estar bonitinha, e você já vai poder pegar, ó, a documentação e tal, inclui tarará, tarará, você vai ter o login e tudo mais, beleza, e tá aqui, certo? Então é uma forma fácil de você gerar a tua documentação, tá certo? Então facilita a nossa vida. Beleza. Voltei, certo? Vamos lá, o que é que eu quero aqui agora? A gente já fez um teste nessa API, tá? Eu já mostrei para vocês que ela traz para a gente o token, só que agora eu quero fazer uma lista de usuários, tá? Ou seja, eu quero, na verdade, deixa eu ver aqui a lista de usuários, que acho que eu já tenho aqui, lista de usuários, beleza. Vamos criar aqui um novo request. Esse request vai ser http://127.0.0.1/2.5.000.
API usuários, ok? E ele vai me trazer a informação da lista de usuários, tá? Vou botar aqui o nome dele para lista de usuários, beleza? Vou dar um save e agora eu vou dar um send, tá? Você vai ver que eu recebi a informação de token não fornecido. Por quê? Eu preciso dizer para a máquina, dizer para o sistema que eu tenho um token, eu estou autenticado. Então eu venho aqui na chave, certo? A chave vai ser chamada de token, authorization, na verdade, authorization é o nome da chave, tá? O valor é bearer, desse jeitão que tá aí, espaço, e aí você dá um Ctrl V no teu token, e o teu token fica aqui. Detalhe, todas as vezes que você logar de novo, você tem que voltar aqui e atualizar o token para testar, tá certo? Senão vai dar errado. Eu vou dar um clique aqui no Send, e ele agora me trouxe a lista de usuários que existem no meu sistema. Então, percebam que eu preciso estar logado no sistema, eu loguei no sistema, capturei um token, tá? E esse token que eu capturei, depois de estar logado no sistema, eu posso utilizar para fazer outras coisas, fazer outros cadastros, tá? E aí você vai poder testar o teu back-end fazendo, cadê? Ah, tudo bem, isso aqui é só um aviso, porque eu tô com essa API pública, né? Aqui tá público, então não tem problema, tá? Tá público porque vocês podem acessar aqui depois, quem quiser pode acessar essa brincadeira aqui, tá? Que mais? Gente, eu acho que em termos de mostrar para vocês como é que as APIs funcionam, é isso. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou preparar uma lista de todas as APIs que tem nessa aplicação, tá? E vou disponibilizar essa lista de APIs junto com a documentação, junto com o código em Python e junto com o link até para vocês poderem fazer os testes aqui da aplicação de vocês, certo? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, tá? A gente apresentou uma pequena ferramenta em Python. De novo, eu fiz essa ferramenta rapidinho. Mandei o Cloud fazer para mim, tá? E a ideia, na verdade, foi apresentar para vocês como você poderia fazer as suas rotas dentro de um programinha em Python, como você poderia inicializar esse programa em Python para que ele virasse uma API de back-end, para você trabalhar com back-ends e front-ends, e depois mostrar o Postman e o Postman fazendo esses testes nessa ferramenta de back-end. Simples assim, tá? Toda a documentação está disponível no GitHub, a documentação das APIs, o código-fonte desses dois Pythons e o link para o GitHub está na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima.